Cara, o algoritmo só oferece o que você tem curiosidade. Que é uma ótima forma de você conhecer a pessoa, né? Eu, por exemplo, se eu tivesse conhecido uma pessoa, eu já falei, deixa eu ver teu celular. Ah, não, você quer ver o meu? E esse primeiro... Não, eu te mostro agora. Eu tô falando... Vou te mostrar o meu feed do... Ah, isso é uma excelente. Quero ver se você tem coragem de mostrar o teu feed aqui pra mim. Para aí. O meu feed, o que tem no meu feed aqui? Tem cabeção da Malhação, tem basquete, tem fortão. Ó, tem fortão. Não tem nudez. Porra, isso aí é um negócio que tem que dar mérito pra mim. Exatamente. Se eu fosse conhecer uma pessoa tem físico, hoje... Eu tenho curiosidade de ver essas coisas antes e depois Sim. de físico. Eu acho muito interessante. Sim. Aparece bastante. Então, e o meu é a mesma coisa, mas assim, como eu vejo muito físico masculino por causa de preparação, aparece muito físico masculino. Quem pega o ladrão que te roubar vai falar... Ok. Roberto esconde o jogo. Mas isso então... é fake. Só que também, cara, 15 anos de casado, 2 filhas. Cara, o que pensam de você? Eu não tô, cara, rugas de preocupação. Meu irmão, uma das grandes evoluções da sociedade é um pouco isso. Assim, a gente conseguiu... Obviamente, a internet é um ambiente onde você está sendo cerceado, está sendo cuidado o tempo inteiro. As pessoas falam os maiores absurdos. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a humanidade já está um pouco mais cascuda. Tipo... Porra, também nesse lugar tá cheio de louco, não vou levar em consideração tanto. Eu acho que deu uma aos poucos a gente vai relaxando. Eu falo muito isso, tem um lado do bullying que eu acho que a gente tem que acabar um pouco com essa tortura psicológica que acontece, mas por outro lado eu acho que a gente tem que fortalecer aqueles que sofrem um pouco essas torturas e dizer, meu querido, por favor, não vamos dar o real valor para essas coisas, porque às vezes o que está acontecendo aqui não está acontecendo na vida real. Eu sou um exemplo muito disso. Exatamente. No auge das polêmicas que parecia que o mundo inteiro me odiava, eu saía na rua, as pessoas me abraçavam e me adoravam. Então, temos um problema de comunicação aqui. Então, às vezes... Na realidade, tem um problema de valorização da informação. Então, o que acontece? É a história do linchamento virtual. Né? Então as pessoas fazem força para que você seja odiado, mas quem gosta de você gosta de você. Não tem. Então por isso que também eu não me preocupo, né? O cara que falou, o hater, né? Essas pessoas elas começaram a notar que você pode fazer a coisa mais errada do mundo, a memória é curta, né? As pessoas elas vão olhar para você fazendo uma coisa boa e falar, puta, ele foi treinar de chinelo. Foda-se, deixa ele treinar de chinelo, o cara tem 43 anos, ele treina 32, vou encher o saco dele que ele foi, aí tem aquele pentelho, porque você tá treinando de chinelo na academia, vai cair um peso no seu pé. Cara, o pé é meu, caralho. Não, e pior, você pode estar usando uma botina, se cair uma anilha de 25 no seu pé, vai te destruir do mesmo jeito. Aliás, vai dar problema pra tirar a porra da botina. Exato, vai inchar o pé, você vai ficar preso na botina. E vai doer muito, cara. Vai ter problema. Então, eu acho que tem isso. Agora, o que eu percebo? As pessoas elas estão começando a entender o que é a diferença do mimimi daquilo que é, por exemplo, gordofobia, preconceito, racismo. Sim. Tem muita gente que se esconde atrás da tal do mimimi porque tem gente que pratica crimes e fala, não, só um Mas pouquinho. Eu tô defendendo o fulano de tal. Isso aí é outra coisa, porque é muito mimimi na internet. Não, querido, só um pouquinho. Uma coisa é defender Nós estamos aqui falando de um cara que falou uma bobagem. Outra coisa estamos falando de uma pessoa que cometeu um crime. E não é só no verbo, não. Eu já vi gente que cometeu crimes mesmo, assim, de policiais que falam... Porra, Rafinha, eu também já fui cancelado, inclusive fui preso uma época. Não, só um pouquinho, querido. Não, você não é igual a mim, eu não cheguei nesse ponto. E não estou falando só da questão do discurso, do preconceito. Tem gente que se esconde atrás do tal do cancelamento para tentar esconder o fato de que cometeu um delito. Não, são duas coisas bem diferentes. Eu concordo plenamente, não dá para misturar. Não dá para misturar as coisas. Mas é aquela história, né? O sonho do oprimido é se tornar opressor. Uma hora vira. É isso. É que hoje, uma hora vira. Rola isso daqui, meu amigo, não tem mais segredo. Rola isso. Inventaram isso daqui, acabou o segredo. Não tem segredo. Segredo não dura. O que acontece? A gente está nessa fase de amadurecimento, né? Umas 2 semanas atrás, eu chamei a atenção para o pessoal que está comigo nas lives. Falei, gente, porque eles começaram, isso é mimimi, isso é mimimi, isso é mimimi. Eu falei, calma, porque eu tenho uma ponderação para vocês fazerem. E aí o que eu convidei o pessoal para pensar? Eu contei uma história minha. Eu falei, olha, você quer saber o que é bullying?
Bullying não é quando a pessoa fala que você é feio, ou que você, sei lá, raspou a cabeça, ou que você é bombado. Não, isso não é bullying, isso é opinião da pessoa. Você vive num mundo livre, né? Você vive numa democracia. Aliás, o que é uma democracia? Uma democracia é onde você dá o direito da palavra, né? E se você tem a maior fortaleza da democracia, que é você entregar o direito à livre opinião, essa também é a maior fraqueza. Por quê? Porque está dentro da liberdade você fazer um discurso antidemocrático. Completamente. Se você tem uma democracia, você não vai prender ninguém por crime de opinião. Crime de opinião é de regime totalitário, ditatorial. Ah, isso é uma democracia, prenda ele porque a opinião dele é desse jeito. Não. Aí, calma, tá tendo Uma coisa é você ter uma opinião antidemocrática, outra coisa é você aplicar algo que coloque a democracia em risco. Exatamente. Eu não acho que discutir ideias deva ser proibido, por mais absurdas que as ideias sejam. Até para você poder esclarecer as pessoas. O Rafinha aqui buscando um cancelamento, hein? Mas eu concordo com você. Eu sinto que a gente tem que viver numa sociedade madura o suficiente para que a gente possa discutir, inclusive, os maiores absurdos. Outra coisa é caçar pessoas na rua. Violência física. Exatamente. São duas coisas bem diferentes. Exato. Eu concordo muito. E o que eu contei para as pessoas? Porque elas falaram assim, porque esse pessoal tá exagerando na gordofobia, esse pessoal tá exagerando no racismo. Cara, exagero existe para todo lado. A gente vive numa sociedade livre, exageros irão acontecer. E quando esse exagero ele vira crime, aí sim é passível de lei. Aí é outro papo, aí você não tá exagerando, aí você tá cometendo um crime. E eu contei para eles o seguinte, tenta ser médico no início dos anos 2000, pesando 125 quilos, tendo 50 de braço, aonde o máximo que a pessoa achava que você podia, que tomar whey protein era tomar bomba. Quando você tem bullying, quando você tem preconceito, é quando a imagem que a pessoa faz de você, ela limita a sua capacidade de ser e agir. Então, por exemplo, eu era um médico que tinha um baita físico, as pessoas elas duvidavam que eu era inteligente ou que eu era capaz de realizar o meu trabalho. Elas duvidavam da minha capacidade profissional pela forma que eu me apresentava. Isso é preconceito. Então, o que eu falei pro pessoal da live? Eu falei, gente, pensa o seguinte, independente do que seja a característica da pessoa, se a sua opinião sobre ela interfere na sua percepção da capacidade dela realizar alguma coisa, principalmente um ato bom ou positivo ou valoroso, o errado é você. Isso não é mimimi. Isso é preconceito. Agora, sabe, ofensa é uma coisa que quem decide aceitar é você. Porque você... Cara, quantas pessoas já me chamaram de bombado? Você já parou para pensar? Em 32 anos que eu faço musculação? É que hoje já não é mais tão pejorativo o adjetivo bombado. Bom, hoje não é, em algum momento já foi, eu concordo, porque você está nessa há muito tempo. Sim. Hoje em dia bombado é tipo, você quer dizer que eu tenho saúde, eu cuido do meu corpo? Dentro do fisiculturismo, por exemplo, fases que eu não estava conseguindo fazer dieta, que eu estava com uma puta restrição de sono, né? O pessoal falava, você é gordo, você tá gordo. Em massa, a galera do fisiculturismo falava para mim que eu tô gordo. E aí, se uma pessoa obesa, ela olha para mim e fala assim, como você aceita isso? Mas isso é absurdo, você não é gordo. Então, pro padrão do esporte que eu tô fora do peso, sim. Agora, você compreende que é uma opinião? Aí eu posso falar assim, realmente, eu tô gordo, ficar ofendido. Cara, não vou, eu tô vivendo minha vida, eu tô fazendo o melhor que eu posso. Alguém entrou no meu sapato para fazer o que eu faço? Cara, era uma época que eu acordava para treinar 4h30 da manhã, para chegar na casa do Ziad Morad, do Rogério, que era meu treinador na época, mais ou menos 10:45. A gente ia para academia, eu treinava das 5 às 6, eu começava a trabalhar às 7 da manhã e voltava para casa 10, 11 da noite. Eu via a Roberta de final de semana quando eu não tinha pós-graduação, eu fazia 2 pós-graduações, ou seja, eu só ficava 2 finais de semana por mês em casa. Um final de semana eu estava fazendo medicina esportiva, outro final de semana eu estava fazendo nutrologia esportiva nessa época. Então, cara, se essa pessoa nunca viveu isso, não sabe o que é isso, e tá me ofendendo, cara, a minha decisão é levar essa ofensa para casa. Sim. E a minha decisão era não levar, porque, cara, se eu levasse mais isso para casa, aí eu ia estar fudido, Rafinha. Eu concordo. E mal pago ainda, cara. Muito, que bom que você fez essa opção.